chegando para mais uma live começando aqui no perfil do Yogalaya, mais uma live especial da semana Volta pro Eixo, que é uma semana que o Yogalaya, em parceria com o Yoganaya e o Vida Veda, a gente pensou para justamente esse momento pós-carnaval, momento pós-férias, pós um monte de festas, pós você provavelmente ter saído um pouquinho da sua rotina, o que é normal, não é para você se julgar e achar que é horrível por causa disso, pelo contrário, né? A gente entende que sair do eixo é normal, mas a gente às vezes precisa de uma forcinha, de uma ajudinha para voltar para o eixo, né? E para isso a gente está trazendo aqui diferentes profissionais, diferentes professores, para falar sobre, pela perspectiva do yoga, sobre as 5 causas de sofrimento, né? As 5 coisas que mais fazem a gente sofrer. E pela perspectiva do yoga, são 5 que a gente chama de kleshas, né? Que são as causas de sofrimento. Então tem avidya, que é uma má compreensão da realidade. Isso foi a live que eu fiz com o Matheus Macedo na segunda-feira. Na terça eu farei com a Remosini sobre asmita, sobre como muitas vezes a gente confunde, né? A gente se identifica com as coisas, e essa identificação equivocada, a gente se identifica com os nossos papéis, a gente se identifica com a família, a gente se identifica com pessoas, com casas, com coisas, né? E como isso faz a gente sofrer. Na quarta-feira eu falei com a Ana Lug, sobre apego, foi uma live linda. Ontem eu falei com o Chris Collier sobre aversão, repulsa e preconceito, consequentemente. E hoje eu vou falar aqui com o Ale Toledo, né? A gente fez uma live recente, inclusive, que foi linda. A gente falou sobre dualidade e não dualidade. E hoje a gente está aqui para falar sobre o medo, né? A última causa de sofrimento, pela perspectiva do yoga, né? Segundo o texto clássico do yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali, né? É Abhinivesha. Abhinivesha é o medo da morte, tá? Mas também a gente pode entender que o medo da morte é o que gera todos os outros medos. Eu não quero dar spoiler, então eu já vou aqui chamar o Ale, que ele já está na área. Oi, Ale. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Comigo tá. E com você? Que susto, hein? Tudo certo. Pois é, né? Interessante o tema dessa live. Eu sempre pensei a mesma coisa ontem, cara. Eu pensei a mesma coisa. Cara, que loucura. Bom, primeiro eu queria dar bom dia aí para todo mundo que tá aqui, que tá chegando também. Então, espero que todo mundo esteja bem, esteja já retornando para o eixo, né? Agora nosso último dia aqui, né? Dessa sequência de lives que você fez. Muito legal, assim, essa iniciativa. Legal. Porque, poxa, é super importante, assim, né? É interessante isso que você e o Matheus falam também sobre a ideia de que o equilíbrio, ele nunca é estático, né? A gente tá sempre ali, né? Tipo, navegando sobre essas questões e tudo mais, sobre voltar para o eixo, e é isso, né? A gente tá constantemente nesse fluxo. Então, muito bom e muito relevante. Muito obrigado, Caio. Bom, queria, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no nosso tema da live, eu queria fazer um anúncio aqui lindo, né? Que essa live a gente está trazendo professores da nossa formação para falar. E o Alê é um professor novo da nossa formação, né? Mas assim, muito orgulho e honra, eu anuncio oficialmente o Alê como um dos novos professores da nossa formação, né? A nossa formação está começando a nossa segunda turma já amanhã, né? E o Ale não fazia parte do corpo docente da turma que começou em 2024, mas quando a gente estava pensando na turma desse ano, eu juro, Ale, eu falei, eu quero muito Ale nessa turma. Eu quero muito Ale. E aí eu comecei a falar com a Ana, com a Rê, né? Sobre trazer você. O Matheus sempre foi entusiasta de ter você com a gente também. E aí a gente conseguiu, né? Teve um professor que acabou saindo da formação mesmo. E aí o Ale entrou e eu tenho certeza que vai ser muito lindo. Então eu tenho muita felicidade. Assim, a gente tem falado isso ao longo da semana, né? Como um dos grandes diferenciais, das grandes coisas que eu acho especiais dessa formação são os professores, né? São professores que eu admiro profundamente, que eu acho que, assim, enriquece demais a vida dos alunos, né? Como eu já fiz muitas formações, acredito que você também, eu sei que você também, né? E muitas vezes as formações são pautadas em um olhar, em um professor, né? Tem essa coisa de um professor ser mais base, né? Na nossa acaba que também tem um pouco, né? Tem professor que dão mais aulas e professores que dão menos aulas, mas ter essa diversidade de olhares é muito legal, né? Recentemente, logo depois que a gente fez a live aqui, eu e o Ale falando sobre não dualidade,
o Alê deu uma aula na minha escola, eu dei uma aula na escola do Alê, e esse tipo de troca é muito rico, né? Engrandece muito a vida e a prática, né? A compreensão do yoga, para que a gente saia o yoga de uma coisa muito estrita e entenda o yoga como uma coisa ampla. Então, primeira coisa é, Alê, seja muito bem-vindo e eu me sinto muito honrado de ter você com a gente. Eu fico muito, nossa, eu fiquei muito feliz e muito grato, assim, né, de poder compor, de estar nesse time, que é um time, assim, que para mim é uma grande inspiração. Quando você veio falar e fazer o convite, eu fiquei, caramba, nossa, que coisa especial, né? Fico muito, muito, muito honrado mesmo. E muito grato e muito feliz de estar compondo nessa escola aqui, para mim também é uma coisa muito linda. Tô chegando de coração muito cheio, assim, muito aberto e muito, muito feliz mesmo. Muito Pô, obrigado. então aproveitando isso que você falou, né, tem uma coisa que eu acho muito fofa, quando você fala nos seus podcasts, você pergunta como que você chega? E eu te pergunto, como que você chega, Ale? Eu chego bem, tô tranquilo. Agora de manhã acabei de dar uma aula sobre torções, então já tô bem O eixo está bem endireitadinho aqui. estruturado, né? Meu eixo tá bem estruturado. Chego de um mês assim de fevereiro bastante conturbado, com muitas coisas e processos acontecendo, então também me organizando emocionalmente. E chego depois de um susto grande assim que eu levei essa semana. A gente vai falar aqui sobre medo da morte no nosso tema de live essa semana, e eu acho que vi a morte diferente assim essa semana Exato. porque eu sofri um acidente um pouco grave, assim, de trânsito, grave no sentido do que poderia ter acontecido, poderia ter sido bem pior, mas felizmente ninguém se machucou. Sofri um acidente na estrada, que meu carro derrapou, bateu na lateral da pista, ficou atravessado, um caminhão tentou desviar e tombou também. E aí foi, assim, meio caótico, assim, na hora, tipo, a gente ficou com muito medo mesmo, assim, eu acho que eu nunca tinha sentido tanto medo. Eu acho que é muito interessante perceber na pele como o apego à vida é um negócio, assim, muito instintivo, né? Tipo, muito instintivo, eu fiquei com muito medo. Mas deu tudo certo, então, tirando as questões materiais que são, assim, de menos, né? A gente resolve, tá tudo certo. Chego nesse contexto. E chego feliz também. Chego feliz de estar aqui, de novo compondo nessa semana de lives também, que, assim, pessoas incríveis, né? O Matheus, a Rê, a Lu, o Cris, e agora eu compondo aqui também. Fico muito feliz de estar podendo estar aqui com vocês. Que legal. E você, como E é você uma coisa, tá? eu tô ótimo, tô indo para o Rio hoje, porque hoje começa o workshop do Rodrigo Souza, do Ele Tem um Amor lá no Rio, Uhum. e eu vou participar desse workshop, então estou feliz. E aí, quando eu vou para o Rio é bom, né? Minha cidade natal, então vou lá, encontro meu pai, então é uma oportunidade boa de sentir, voltando, apesar de eu estar em casa, né? É uma sensação de volta para casa, né? Quando você vai para casa dos pais, assim, você Sim. encontra a família, é sempre uma sensação muito boa. E uma coisa que você falou, né? Como esse medo que você sentiu é muito instintivo, já agora entrando no tema da nossa live, quando o Patanjali ele descreve Abhinivesha, ele fala que Abhinivesha é um dos kleshas, né, uma das causas de sofrimento, que até as pessoas que sabem muito, que conhecem muito, sofrem. Né? Isso é muito interessante e eu acho que tem duas questões aí, né? Eu acho interessante que ele não fala os grandes sábios, ele fala as pessoas que têm muito conhecimento, né? Hum. Como não necessariamente é o conhecimento estudado, que é muito válido, muito bom, que prepara a gente para isso, né? A gente vê, eu li recentemente também o livro tibetano do Viver e do Morrer, que não é o Bardo Thodol, que é o livro tibetano da morte, né? É o livro que foi escrito bem depois pelo Sogyal Rinpoche, e que ele fala bastante sobre como dentro da cultura do budismo tibetano se faz uma preparação para o momento da morte, que é uma coisa que a gente, na nossa cultura, faz o oposto, né? É muito interessante. A gente fala, se alguém falar de morte, o que a gente acostumou a fazer é, pelo amor de Deus, bate na madeira. 3 Exato. batidinhas na madeira, porque eu não quero nem falar sobre isso. E isso vai talvez deixando a gente mais despreparado, né?
quando a gente passa por situações dessa, ou quando a gente vê a morte em nós ou em outras pessoas, é sempre dolorido demais, né? Além do medo, causa muito sofrimento, de fato, né? Recentemente eu dei um aulão aberto, né? E que eu estava tentando trazer essa diferença entre o sofrimento e a dor. Porque uma coisa é a dor, que a Uhum. gente sente, a manifestação física, né? Que é realmente uma emoção que a gente sente. Aquilo se manifesta, não é uma escolha, não tem como necessariamente me preparar para aquilo, porque é algo que acontece. E outra coisa é o sofrimento, que é o quanto eu quero que aquela dor não esteja presente. São Uhum. duas coisas diferentes, né? E é muito interessante que o medo da morte, agora já entrando num campo mais amplo, que é, eu acho que um lugar bonito para que é onde a gente pode ir, como a gente tem muito medo da morte, principalmente a morte dos outros, né? É claro que quando você passa por uma experiência de que você sente que a sua vida foi posta em risco, vem um medo profundo, né? Um medo dor, um medo sensação física. Mas como que o que mais faz a gente sofrer ao longo da vida a respeito da morte é a morte dos outros, né? Talvez porque a gente não seja preparado um pouquinho para isso. Você já teve experiências de conviver com morte na sua família, pessoas próximas? Como é que foi isso ali? Olha, o tema da morte, para mim, é um tema que me fascina, assim, é uma coisa que eu gosto, assim, de explorar e de abordar e de falar sobre. É uma coisa que, assim, me causa um certo interesse. Sempre Pô, tive esse eu interesse. nem sabia disso. Eu te chamei para essa live nesse tema, mas eu nem sabia. Pois é, isso é muito louco, assim, porque isso me deixa num lugar que e aí é interessante, muito interessante isso que aconteceu essa semana e de falar disso também nessa live, porque existe um lugar cognitivo, né, um lugar racional que me interessa muito da morte, de falar sobre a morte, de entender a morte e de não ter medo da morte, assim, racionalmente, né? Tipo, nossa, morrer é um processo super ok, como será que vai ser esse processo, sabe? Tipo assim. E aí eu experimento o que não está no racional, né? Quando você realmente experimenta um momento em que talvez você possa morrer ali. E aí você fica, caralho, meu Deus do céu, eu quero morrer. E é muito louco experimentar esses lugares. Justamente isso que você falou, sobre como o Patanjali traz no Yoga Sutra, né? Falando de que esse medo, ele tá até nos grandes conhecedores, né? Tipo, até nas pessoas que têm grande conhecimento, justamente porque existe um lugar pré-cognitivo, que é esse lugar de que existe uma pulsão de vida em todos os seres que querem preservar essa vida, né? Que, tipo, que fazem com que essa vida queira continuar. Até por isso, tudo que existe, né, que está vivo, se reproduz, né? Essa pulsão de vida, ela tem uma sensação de continuidade, um desejo de continuidade, né? E isso acontece na gente também, né? Tem até um comentário sobre esse sutra que fala até que no ínfimo, né, os vermes têm Uhum. apresenta esse desejo de vida, né? Se você acender um foguinho perto de alguma larvinha, ela vai tender a se afastar, tipo, né? Vai querer preservar essa vida. Mas e aí tem um interesse meu, como eu disse, que é um interesse intelectual, que me aproxima muito do tema da morte e que faz com que eu investigue esse tema de um lugar um pouco mais abrangente, mais amplo. E é bom carregar esses dois, sabe? Tipo, andar de mão dada com essas duas questões, que é, existe alguma coisa que está para além do meu racional, do que eu conheço, né? Desse conhecimento sobre a morte, e existe alguma coisa que está racionalmente sendo conhecida, né? E querendo ser investigada. Eu nunca tive um contexto de morte perto de mim que tenha sido muito aflitivo para mim, que tenha me causado uma dor muito grande, assim, né? Perdi meus avós já, mas meus avós, por parte de pai, não moravam na mesma cidade que eu, então era um distanciamento. Perdi meu avô, que morava, tipo, morava do meu lado, né? A gente morou junto e era meu vizinho. Foi triste, mas também não foi uma coisa que me afetou assim, nossa, caramba, perdi meu avô. Perdi um amigo de sala que morei com ele, né? O meu amigo de faculdade, caiu uma árvore na cabeça dele. Caramba.
Que Ele estava loucura. estacionou num lugar e uma árvore caiu, Que morreu. loucura. Foi uma loucura, assim, e aí a gente fica meio chocado, porque quando acontece muito próximo, assim, com quem é da mesma idade, e estava ali morando junto, a gente fica meio assim, mas também não foi alguma coisa que me deixou profundamente Uhum. mexido, sabe? Eu acho que eu nunca tive um contexto de morte perto de mim que me deixou profundamente mexido. Sim. Isso faz com que eu lide, talvez hoje, né, no meu contexto de vida, com a morte de um lugar muito natural. Assim, eu acho que os contextos de morte que eu experimentei perto de mim me deixaram muito, tipo, é isso, numa compreensão de que, tá, beleza, essa entidade ego, né, ego como enquanto uma construção personagem, ela não é fixa, né, ela vai embora mesmo. Mas existe também o lugar da grande dor que isso causa, né, porque a gente se relaciona com esse ego, né, então, por exemplo, se você morre, Caio, ainda que a gente possa entender do lugar do yoga que não é só o corpo, tal, existe, mas o Caio aqui não tem mais, né? O Caio personagem, que é o Caio professor de yoga, que é o Caio músico, que é o Caio amigo, que é o Caio namorado da Bruna, que é o Caio filho, tipo, não tem mais, né? E a gente fica com essa saudade, com essa dor, porque a gente vai ter que lidar com essa mudança brusca, né? Tipo, agora esse Caio não tá mais aqui. Ainda que exista, sei lá, uma consciência, Caio, que tá viva Sim. ainda, mas não tem mais o Caio aqui. Então, eu acho que lidar com a morte, quando a gente está falando da morte física, ela leva a gente para os lugares simbólicos, que é lidar com uma mudança brusca, né? Que é, tipo, como que eu lido com essa mudança, talvez que eu não queira lidar, né? E aí eu sou obrigado a lidar com ela de uma forma ou de outra. E tem várias mudanças na nossa vida que vão se apresentando e que às vezes elas vão se apresentando de uma maneira muito gradual, né? E a gente vai meio que se preparando para elas, ainda que a gente tenha dificuldade e apegos e vontade de que as coisas permaneçam como estão, a gente vai se preparando. Mas ao mesmo tempo tem mudanças na nossa vida que acontecem assim inesperadas. E aí é uma morte mesmo, a gente tem que lidar com esse luto, né? E lidar com o luto é justamente isso que você falou, algo que a gente não aprende, não é preparado, a gente nem quer falar sobre isso, Exato. porque lidar com isso é ter que lidar com um vazio nosso, às vezes, que é muito profundo, né? Esse lugar que a gente às vezes não quer olhar porque é muito dolorido. E como eu disse, na minha experiência de vida, eu não tive nenhuma morte de pessoas que me mexeram profundamente, e talvez isso me coloque num lugar um pouco mais privilegiado e confortável do que pessoas que tiveram perdas assim que foram muito grandes, né, na vida da pessoa, e que isso faz também, isso gera um novo movimento de que novas perdas sejam às vezes muito difíceis de lidar, né, porque tem um luto que não foi muito bem elaborado, as pessoas em volta às vezes não sabem muito bem como fazer, não querem tocar no assunto, ou quando tocam no assunto é de um lugar às vezes muito superficial, não consegue dar muito suporte, né? É, existe esse tabuzão, né? Existe um tabu que, e como você muito bem disse, né? A gente não é educado para isso, a gente não sabe como lidar. Então, se, por exemplo, se uma amiga minha perder a mãe, a gente não sabe. Eu falo, não falo, é confortável, não é? A gente se sente muito inseguro e essa insegurança acaba passando para o outro. Então, a gente realmente tem uma relação com a morte que, por causa da nossa cultura, ela é um pouco posta dentro de um tabu, né? E às vezes é difícil para a gente falar disso. Você vê, fora em campos não tão abertos e de autoinvestigação como a gente tem, na cultura normal do país, é difícil falar sobre morte. É aquela coisa, não, nem fala, nem me fala, nem quero pensar sobre isso, né? E aí, a Clary Nadir mandou uma mensagem aqui que eu acho interessante, eu acho que pode ir entrando aqui para a gente. Eu vou ler para nós. Ela Boa. falou assim: tem uma coisa interessante. Não tenho medo da morte, mas tenho medo em geral na vida. Até porque fui criada para ter medo. E aí eu queria citar Gilberto Gil, né? O Gilberto Gil ele tem uma música, eu não sei se você já ouviu, e se você em casa aí também já ouviu, que é uma música que ele compôs agora há pouco, talvez uma das últimas músicas que ele compôs, mais recente, e que fala sobre a morte. E que começa assim: não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim.
a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu, né? Então ele diferencia, e isso eu achei genial, a morte do morrer, né? Que normalmente muito do que a gente vem, o que a gente carrega desse medo da morte, e que na verdade poderia ser o medo de morrer, é porque a gente tem o medo da dor, a gente tem o medo da situação, será que eu vou estar sofrendo? Tem muito esse pensamento, né? É tudo bem, eu não tenho medo de que depois que eu morrer, eu já morri. Eu não vou estar mais aqui para sentir coisas, né? Mas e o momento de morrer? É. Né? São duas coisas bem diferentes. E isso é uma coisa que o Matheus, eu estava conversando, enfim, morei com o Matheus, né? Então a gente já conversou sobre o máximo de coisas que eu posso imaginar. E ele morou um tempo no Tibete, né? E como eu falei, o Tibete tem essa cultura de se preparar para a morte. E ele falou que um dia ele estava nesse monastério que ele estava vivendo, com o Swami Chandresh, se eu não me engano, era esse lugar que ele morava. E ele via que tinha um dia lá, ele acordou de manhã, viu um monge andando, caminhando em círculos assim. E uma hora, o monge meio que deu um tremelique, caiu no chão, se estribuchou e morreu. E o Ah, Mateus ficou tipo assim, que isso, que loucura! E chamou o Swami Chandresh, Swami, o cara morreu. Ele falou, não, ele está se preparando para a morte. Aquilo era um treino que ele fazia diariamente, diariamente ele fazia essa meditação e que ele simulava uma própria morte, que era uma morte simulada, imaginada, né? Pode ser que, obviamente, pode ser que ele morresse comido por um tigre, e não tem nada a ver com o que ele treinou ali, né? Mas era um exercício dele treinar o momento da morte, e não simplesmente essa ideia da morte depois, pós-vida, né? Porque eu acho que são duas coisas muito diferentes. O quanto que a gente está preparado para, por exemplo, a situação que você viveu, né? Eu tenho medo do acidente, eu tenho medo da dor, eu tenho medo da situação ali, de que vai acontecer. Aí isso muito se fala também, né? Em situações como a que você viveu recentemente. Muitas pessoas falam, ah, pô, que bom que deu tudo certo, porque às vezes morrer é o menor dos problemas. Imagina que você tem um trauma, imagina que você acaba ficando deficiente, né? E a gente tem muitos medos relacionados a isso. E quando uhum. a gente estava falando, né, sobre como que ia ser essa nossa live, a gente falou, vamos tentar abordar os outros medos também, né? Como muitos medos são relacionados ao medo da morte. Então, aproveitando aqui essa provocação da Clary, que a gente realmente é educado para ter medo de muitas coisas e por isso a gente tem medo na vida. Mas, por exemplo, a minha mãe me ensina a ter medo na hora de atravessar a rua, ter medo de estrada, ter medo de assaltante no Rio de Janeiro, ter medo de favela, não para em sinal vermelho de noite. A gente tem vários medos na vida, mas que eles têm como base o medo da morte, né? E aí queria te ouvir um pouquinho a respeito disso tudo. Tá. É. Eu acho assim que a gente pode olhar para o medo a partir de dois vieses, né? Que é quando o medo ele tá ali. Qualquer sentimento que a gente tenha, não importa qual seja, a gente tá falando do medo aqui, mas qualquer sentimento que a gente tenha, a gente só tem ele porque tem alguma coisa vindo para a superfície, né? E aí, quando Ok. essa coisa vem para a superfície, tem alguma informação sendo dita ali, né? E aí, o medo ele pode ser um recurso de cuidado mesmo, né? Tipo assim, vamos ver, vamos analisar, vamos perceber. E aí, isso é interessante, e é legal, e é importante. A gente cai nesse lugar de autopreservação, né? Tipo assim, esse medo que é colocado na gente de atravessar a rua, pô, é um puta medo importante que a gente precisa ter, né? Tipo, É de super. atenção, né? Tipo, de atenção, tipo, deixa eu perceber e tal. O problema é quando esse medo ele vira alguma coisa que domina a gente e aí a gente trava. Tipo assim, então eu não vou atravessar uma rua porque eu tenho muito medo de atravessar a rua e pode estar deserta a rua, mas eu tenho um medo que me invade, né? Eu tô dando um exemplo bobo aqui, Não, mas mas isso acontece, né? Nesses níveis que às vezes a gente olha assim para alguém tendo uns medos que você fala, nossa, mas não precisa ter medo disso, tipo, tá tudo bem, e a pessoa tá dominada pelo medo. E às vezes a gente entra nesses lugares também, da gente ter medos assim absurdos e que alguém olha de fora e fala, não, mas calma aí, tá tudo bem, né?
É interessante perceber até onde o medo ele é um recurso nosso de mais consciência de processos que estão acontecendo e a gente consegue balizar e a gente consegue contornar e a gente consegue, inclusive, validar o medo, né? Tipo, não é, ai, não posso ter medo, né? Tipo, medo é um sentimento humano, faz parte do nosso escopo aqui de sensações e a gente vai sentir e ele é ótimo para alguma informação. Mas como é que a gente faz para não deixar ele dominar a gente, né? E aí, nesse sentido, isso convida a gente a esse olhar de o que esse medo o que esse medo está me conectando com um medo que é mais profundo, né? Que é o que você falou, né? Às vezes todos os medos conectam a gente com o medo da morte. É, o que isso está me dizendo, né? Tipo, ao que eu estou tentando me agarrar e ao que eu estou tentando e o que está me travando, né? Tipo, eu acho que, assim, uma coisa que, que para mim é importante de refletir é até onde a gente consegue deixar esse medo dominar a gente, Uhum. né? E quais são os caminhos que a gente tem para ir além disso. E às vezes os caminhos que a gente tem para ir além disso não se baseiam em nós mesmos, né? A gente precisa de algum tipo de ajuda. Super. E é nesse tipo de ajuda que a gente tem essa possibilidade de alguém dar a mão e falar, não, vem cá, vamos caminhar junto, porque aqui já passei por aqui e você não precisa ter medo, eu tô com você, né? E isso é uma coisa interessante, que uma coisa que eu acho que eu preciso também trabalhar mais em mim, assim, tipo, de como me conectar com essas ajudas, assim, tipo, de vamos junto, né? Isso é uma coisa que o yoga traz muito como sanga, né? Como percepção de, às vezes, alguns medos a gente diminui quando a gente está em coletivo, né? E isso é importante. Muito tem uma coisa que você trouxe aí que eu acho muito legal, que é isso que, por exemplo, a Julieta está falando aqui, né, que tem certos medos que nos deixam mais, que são importantes para a nossa vida, para a nossa segurança, né, como um instinto, né, mesmo. E dá para a gente trazer até outras sensações e sentimentos, né, que são muitas vezes colocados de maneira negativa, como, por exemplo, ontem eu conversei com o Cris sobre preconceito, né? E como o preconceito, ele é uma coisa herdada e cultural, claro, mas ele também tem um lugar de, quer dizer, vou qualificar. Ele tinha um lugar instintivamente, se a gente for pensar enquanto um animal de 200 mil anos atrás, né? Não que a gente nossa espécie começou há 200 mil anos atrás, mas imagina, 200 mil anos atrás, o nosso animal numa tribo, numa comunidade muito pequena, e a gente sabia que, cara, depois daquela árvore ali, tem certos animais que eles costumam matar pessoas da nossa tribo. Então, eu não vou para lá, né? E isso tem um quê de medo, tem um quê até de preconceito, ou seja, eu tenho um conceito de que, por exemplo, o bicho tal é um bicho que mata, né? Por mais que eu saiba que não são todos, necessariamente todos os bichos que vão me matar, eu crio esse preconceito como uma ferramenta de segurança. E aí, dentro desse lugar, é claro que eu não estou falando dos preconceitos que a gente tem hoje em dia, né? Só estou falando como a gente acaba tendo isso como ferramentas que estão dentro de nós e que a gente deve olhar para isso, né? Para que a gente justamente não fique sendo levado sem consciência por essas coisas, pelos medos e pelos preconceitos, a gente tem que olhar e entender de onde que essas coisas vêm, né? E a partir disso que a Julieta trouxe, eu gosto muito de provocar os meus alunos, e aí eu queria te ouvir a respeito disso, porque normalmente sempre que eu não falo sou eu falando. Eu gostaria Uhum. de ouvir alguém falando junto de volta, né? Que é a gente saber diferenciar medo de precaução, né? Porque uma coisa é o que você falou, é um medo que paralisa, é uma sensação de medo. O que a Julieta falou, que tem certos medos que nos norteiam e que são proteção, eu encaro como precaução. É assim, eu entendo que, por exemplo, no Rio de Janeiro, 2 horas da manhã, numa rua deserta, um sinal vermelho, eu aprendi que não deve ficar parado ali. Olha em volta, claro que você não vai sair correndo voado para passar por cima de qualquer um, mas olha em volta, vê com clareza o que está acontecendo e segue para que você se proteja. O que é diferente de eu estar chegando
chegando perto de um sinal, eu começar a ficar muito acelerado, meu coração bate mais forte, eu fico com medo e aquele medo me tira o discernimento, né? Então, uma coisa é quando eu consigo pegar esse medo que eu criei e eu gero uma precaução a partir dele, e outra coisa é quando eu deixo o medo me dominar, né? Como é que você vê essa diferença entre essas duas coisas? Olha, primeiro eu vejo que é importante a gente também levar em consideração questões de gênero, raça, que colocam isso em lugares muito diferentes, né? Tipo, o medo que a gente tem, talvez, de andar na rua seja um medo que a pessoa que falou que esqueci o nome dela, Julieta. qualquer mulher que tenha falado aqui, tenha, né? Isso gera um medo muito diferente, assim, né? E mesmo esse lugar da precaução toma proporções muito diferentes. Isso também para Verdade. pessoas pretas e tudo mais. Então, tipo, é difícil falar a partir de um único lugar, porque a gente vai falar sempre localizado a partir de onde a gente está, né? Uhum. E aí, então, feita essa pontuação, a partir da onde eu tô aqui falando sobre isso, eu acho que, assim, parte de um exercício, porque primeiro isso tudo fica meio embolado na gente, né? A gente vai crescendo e a gente só vai acumulando medos, né? Não faz isso, não sabe beleza. E a gente só vai, tipo, não raciocina muito sobre isso, né? E aí isso tudo vira uma bagagem que a gente tem, né? Chega um momento na nossa vida que a gente precisa, eu acho que práticas como o yoga, que levam a gente para um lugar de reflexão sobre si, práticas como terapia, práticas como, sei lá, grupos de conversa, conversa com amigos e tudo mais, que fazem com que a gente reflita um pouco mais sobre essa condição humana nossa. Os próprios processos Talvez, religiosos, né? A própria religião é um movimento que fala muito sobre isso. exato, processos religiosos sérios, né, É, que sim, levam a com gente certeza. para reflexões de fato sobre nós mesmos, fazem com que a gente pegue esse conteúdo que foi só um acúmulo e agora comece a discernir sobre ele e entender, tá, isso aqui, esses medos que foram criados em mim, me protegem e agora são utilizados como precaução. E alguns medos que foram criados em mim, eles me limitam, né? Uhum. E começar a entender sobre isso é um processo reflexivo, não tem como não ser, né? Tipo, não tem como simplesmente isso vir como uma coisa natural do nosso corpo. A gente precisa entender quais são os medos que estão limitando, quais são os medos que estão me protegendo. Então, eu acho, assim, pensando nesse aspecto, é, é um exercício mesmo, tipo assim, agora eu vou usar a minha vida como um exercício, né? Tipo, o que está acontecendo na minha vida como um exercício de refletir e de começar a separar. Tipo, isso aqui eu tô colocando nesse lugar, isso aqui eu tô colocando nesse lugar. Isso aqui tá sendo um medo que tá me travando. Tá, beleza, ok, descobri sobre isso. O que eu faço a partir disso, né? Tipo, qual é o caminho que eu preciso fazer para contornar esse lugar, assim. Acho que eu vejo por aí, né? Tipo, acho que é muito o que o yoga traz pra gente, né? Tipo assim, olha pra você e discerne, É, não sei se é a palavra, discerne, discerne, discerne discerne. sobre isso, né? Traz essa atitude de viveca, né? Tipo, de como que eu tô olhando pra tudo isso. Isso que você falou, Ale, foi absolutamente pertinente. Obrigado, inclusive. Me lembrou um dia que eu estava conversando com uma menina, com uma amiga minha, e aí ela estava falando sobre o medo que ela tem de andar de metrô. Não por causa de medo de assalto, mas um medo de homem. De E assédio, aí né? aquilo veio para mim de um jeito que eu falei assim, caramba, pode crer, eu não sei o que é isso. A gente Eu nem considera. nunca vi, eu não consigo conceber o que é esse tipo de medo. Assim como você falou, lindo e perfeito, e super pertinente mesmo. Eu não sei o que é ser uma pessoa preta e estar andando na rua e ver um carro de polícia passar. Eu não sei Exato. como é que é isso, né? Eu não sei como é que é ser, por exemplo, uma pessoa da comunidade LGBT e ver um grupo de homens passando e pensar como é que eles vão agir comigo, né? E não necessariamente tem como isso ser medido, porque cada experiência é uma É. experiência. Então, Só, primeira só coisa.
vai, vai. Só pegando um gancho também disso, e aí isso leva a gente também a entender que quando a gente está falando de medo, e a gente está falando de um medo de um lugar localizado, né? Uhum. Tipo assim, o medo que eu sinto, como lidar com medo e tudo mais. A gente passa a entender, e eu vi a live que você fez com o Cris ontem, falando também sobre preconceito e tudo mais, como existe uma conexão coletiva que faz com que o medo ele seja presente ou ausente, né? E se eu estou num contexto em que muitas das necessidades básicas são negadas, né? E necessidade básica, por exemplo, como segurança, como alimentação e tudo mais, é óbvio que nesse contexto a minha vida vai ser muito pautada no medo, porque eu não sei se eu vou conseguir comer, eu não sei se eu vou conseguir estar vivo, não sei se eu vou apanhar. Então, tem um contexto que não é só a gente trabalhar em si, né? Tipo, eu vou trabalhar esse medo em mim. Porque não depende de mim, depende de um contexto É, muito mais amplo, né? exatamente. Aquela ideia que eu acho, eu não lembro onde é que eu ouvi, mas que falava problemas comunitários não são resolvidos de forma individual, né? Exato. E a gente não pode pensar nisso. Não, se a comunidade toda está errada, você dá o seu jeito. Não, a gente tem que pensar enquanto comunidade, uma forma de dar um jeito para um problema que é comunitário, que é social, não é o indivíduo necessariamente que vai conseguir cuidar. Ele pode, claro, se cuidar, mas não resolve, né? É parte de E um isso é esforço muito coletivo, né? necessário esse esforço coletivo. Então, muito lindo, adorei sua pontuação, Ale. E aí eu queria trazer agora pro yoga mesmo, né? A gente tem dentro da prática de asanas, por exemplo, o Shavasana, né? Shavasana significa a postura, o asana do cadáver, né? Shava significa o cadáver. E tem muitas simbologias que a gente pode tirar a partir disso, né? Mas uma das coisas que eu falo bastante dentro dessa prática do Shavasana, né? Que o Shavasana é uma busca por experimentar a morte daquilo que foi, para a possibilidade do renascimento daquilo que agora é. Porque uma coisa que a gente vem vendo a partir ao longo da semana inteira, né? Como a gente fica preso em condicionamentos, como a gente fica preso em padrões, em hábitos que a gente está carregando. E que uma das coisas que eu acho mais especiais do processo do yoga é a importância que a gente dá do olhar presente, né? De eu realmente conseguir olhar para o que é agora, para o que é de fato. E como isso que a gente está falando de mortes, né? A gente pode relacionar também com as mortes daquilo que foi, dos hábitos, com as mortes dos padrões, com a morte da ideia que eu tenho sobre quem eu sou. E como isso a gente, dentro da prática de asana, né, a gente poderia exercitar isso todos os dias. Né? Na minha visão, o exercício do Shavasana é isso, é o exercitar. Tudo o que eu fui, morreu agora. E agora, quando eu volto do Shavasana, é novo, é outro, né? E claro que o Shavasana marca isso, mas se a gente for pensar de maneira mais profunda, é a cada instante. Existe um Shavasana a cada instante. Eu dei um passo, o passo que eu já dei ficou para trás, morreu. Aquele Caio que vivia no passo antes, ele não existe mais, né? E isso é um processo de uma busca por uma compreensão constante de renascimento, a energia de Shiva, né? Que é essa energia da morte para o renascer que o tempo inteiro está vivendo, né? Como é que a gente pode usar o yoga para trabalhar isso no dia a dia? Eu acho que o exemplo do Shavasana, ele se relaciona muito com o exemplo que você deu falando do que o Matheus vivenciou lá no Tibete, né? A gente faz isso também, o que aquele monge faz é o que a gente faz na nossa prática também, né? Chega uma hora que a gente vai treinar a morte, tipo, e o Shavasana chega nesse lugar. É legal essa ideia que você trouxe de falar sobre o Shavasana como ser uma morte daquilo que foi, né? Uhum. E um renascimento para alguma coisa que pode ser, né? Essa ideia realmente de Shiva, né? Tipo, de a destruição como sendo a dissolução, a destruição, a transformação como sendo um caminho para um começo, né? Para um novo começo. Eu gosto de pensar no Shavasana como sendo também um treino simbólico para uma morte do ego,
às vezes eu falo para Legal. os meus alunos, porque como assim? Quando você está em Shavasana, não interessa quanto de dinheiro você tem no banco. Não interessa se você. Qual é o seu nome? Tipo, você não está usando o seu nome ali. Não interessa o papel que você interpreta como mãe, como pai, como filho, como filha. Você está ali. O que que tem ali, né? Quando você está em Shavasana? Quando não tem nenhum personagem ali. Porque você não está se relacionando, né? Quando eu estou aqui e você está me fazendo pergunta, eu estou respondendo enquanto professor de yoga, né? Mas já já eu vou desligar essa live e eu vou viver uma vida enquanto, sei lá, namorado. E aí eu vou comprar pão, eu vou viver uma vida enquanto cliente, ali, me relacionar enquanto cliente. Ou seja, a todo momento a gente está usando um personagem, né? E no Shavasana não tem isso. Esse personagem ele morre. Tá. O que que tem ali quando você não tem nenhum, não tem nada que você precise sustentar? Você não precisa sustentar nem seu corpo, porque você solta. O que que tá ali quando você deixa tudo isso embora, né? O que que é essa morte, né? O que que aparece quando isso morre, quando esse personagem morre, né? E aí quando a gente volta do Shavasana, e aí é interessante isso que você falou, o que que pode ser transformado, né? Tipo, esse personagem volta, ele precisa voltar do mesmo jeito, tipo, ele precisa ou tem alguma ressignificação, por mínima que seja, né? Às vezes o tema da aula trouxe algum insight muito interessante, assim, né? E aí é bonito pensar nisso. E aí você me fez uma outra pergunta que eu não lembro qual que é. O que que você me Nem eu, perguntou? nem Tá, eu. mas eu acho que você perguntou sobre... Ah, enfim, eu não lembro o que você perguntou, mas como que o yoga talvez pode ser um processo que também Isso, prepara a isso. gente... Ah, foi isso, né? Tava aqui em algum lugar. Como que o yoga pode ser um processo que prepara a gente para isso, né? Eu acho que assim, o yoga ele pode ser um processo que prepara a gente para isso, em termos de que essa é uma tradição muito antiga no sentido de que ela já foi experimentada por muitas pessoas e ela vem se mantendo, né, enquanto tradição, justamente porque ela se sustenta. Então tem um ensinamento muito profundo ali de vida. Então eu acho que o yoga ele entra nesse lugar, de, tipo assim, tem muito ensinamento de uma profundidade muito muito grande e de reflexões muito grandes sobre a vida e sobre a realidade que estão disponíveis. Então esse é o lugar do yoga. Agora, o quanto eu estou disponível para isso, né? Porque tipo assim, eu posso estar apresentando todas essas coisas e não estar muito disponível para isso. E eu experimento isso na minha vida mesmo, né? Tipo, tem muitas coisas que eu sinto que eu não tô disponível ainda. E que é duro admitir isso, né? Tipo, ainda mais a gente que é professor de yoga, que as pessoas olham e falam, nossa, já trabalhou tudo na vida, já entendeu tudo. E não, né? Tipo, Nossa, eu tô como não? patinando em muitas coisas, assim. E percebendo, assim, muitas indisponibilidades. E perceber essas indisponibilidades me faz pensar, caralho, tem muito trabalho ainda também para fazer. Então é isso, né? É uma via de duas mãos, né? O yoga apresenta muita coisa bonita e profunda e relevante, mas, assim, quem precisa fazer esse caminho é a gente, né? É o lance que às vezes eu falo para os meus alunos que é como se fosse um livro de receita, o yoga. Tipo assim, se você tá com fome e aí você vê um livro de receita, você tem toda a possibilidade ali. Você tem todos os ingredientes, você tem o passo a passo, você tem tudo. Mas se você ficar lendo esse livro, você não vai matar sua fome. Enquanto você não for lá e pegar os ingredientes, fazer, e, tipo, Mão na você massa, né? ativamente, né, colocar a mão na massa, o negócio não vai funcionar. Tipo, não é o yoga vai me ajudar. Tipo, o yoga não vai fazer nada pra você se você não fizer. Tipo, ele te dá uma luz, né? E isso é muito interessante, aproveitando agora, falando sobre essa ideia do tema da semana, né? Essa ideia volta para o eixo, pós-carnaval, o ano começa agora. Quando a gente vai fazer algumas coisas, por exemplo, usando o exemplo aqui de casa, né? A Bruna está querendo fazer uma faculdade nova, ela está querendo entrar na faculdade de nutrição, Ah, né? Ela já tem essa vontade há muito tempo, mas existe um medo. Caramba, mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu não vou? Será que eu estou preparada? Será que eu vou fazer essa faculdade, mas eu já estou muito mais velha, não sei se eu estou pronta. Será que eu deveria estar fazendo outra faculdade? Será que eu vou começar a me comprometer com uma coisa agora que eu não vou ter tempo de sustentar? Né? E que o yoga nos convida para olhar, beleza, mas tenta diminuir as especulações e tenta sentir o agora de maneira honesta, né?
O que o agora está dizendo? E que às vezes é muito difícil para a gente, e esse é um dos grandes exercícios que o yoga propõe, né? Como é que eu posso tirar um pouquinho esse monte de projeção e esse monte de carga que eu já trago do passado, né? Como, por exemplo, não lembro quem falou, acho que foi a Julieta, falou que a gente... Não foi a Julieta. Foi a Clary, falou que a gente foi educado para ter muitos medos, né? E medos também em relação a certas expectativas e resultados, né? Como é que a gente lida isso? E aí eu queria te ouvir agora, Ale. A gente já está chegando no final da live, né? Infelizmente. Acho impressionante como as lives com você passam rápido. Parece que eu comecei há 15 minutos. Mas como que a gente consegue também falar desse medo para novos empreendimentos, né? Para como eu posso utilizar essa sensação que vem, porque primeiro é isso, né? Assumir que vem, assumir que vem no corpo. Muitas vezes o medo vem no corpo, aperta o peito, o coração acelera, né? Os pensamentos ficam muito rápidos. Isso vem. E como é que a gente lida com isso? Eu acho que é naquela ideia do que eu tinha falado sobre o medo tá trazendo coisas para a superfície. Isso é muito legal, isso é muito importante, porque nesse exemplo que você deu da Bruna, a gente, de novo, permeia se ele tá me mostrando coisas ou se ele tá me limitando. É muito tênue essa linha, né? Tipo, é difícil, né? É um exercício de reflexão muito intensa mesmo, mas esse medo faz com que ela se questione, né? Tipo assim, putz, será que vale a pena? Como vai ser? Tipo, isso traz considerações importantes, né? Uhum. Tipo, é, isso faz com que ela reflita de tipo assim, isso aqui talvez seja interessante. Não, isso aqui eu não estava vendo, mas aí o medo me trouxe esse olhar. E aí eu conversei com alguém, porque, tipo, isso também faz com que a gente vai buscar. Total. Pô, deixa eu conversar com alguém que. Teve uma época que eu queria prestar medicina, né? Já tinha me formado em engenharia, tava dando aula de yoga e queria prestar medicina. E aí fiquei nessa também, assim, né? De tipo, nossa, mas será? Tô muito velho. Todas essas coisas. Isso me fez buscar pessoas que tinham feito medicina mais velho, assim. Ah, Isso é legal, porque, tipo, um monte de gente falando assim, olha, meu caminho foi esse. Aí, tipo, pô, tive essas dificuldades. Isso aqui foi muito legal, valeu a pena. Isso aqui não valeu tão a pena. Sabe? Então, esse medo que traz um monte de questionamentos faz com que a gente vá navegando lugares que são importantes da gente navegar. Um outro lado é quando ele paralisa, do tipo assim, poxa, tô muito velho. E aí a gente fica criando crenças, né? Tipo, ou se apegando em crenças que a gente tem ou que a sociedade mostra pra gente, que vão limitar a gente, né? Mas uma coisa que tem um livro que fala sobre o caminho, né? Tipo, como a gente. O caminho de um homem de conhecimento, né? Tipo, o homem de conhecimento é o que ele cita ali, mas sem ser em questões de gênero, né? Tipo, pessoas de conhecimento. Como que a gente escolhe um caminho? Tipo, quando o medo tá atuando? Tipo, é muito ir pro coração mesmo, né? Tipo, esse caminho faz meu coração vibrar. Ainda que tenha medo, ainda que tenha insegurança, faz meu coração vibrar. Então, talvez esse seja um caminho de muita alegria, né? De muita sabedoria. Ainda que tenha medo. Porque quando a gente fala de medo, a gente está falando de lidar com o que é incerto. E a gente gosta de controle, né? A gente quer ter controle de todas as coisas. A total. gente quer saber como vai ser, a gente quer saber se vai dar certo. E a gente não tem essas respostas. O que a gente tem é só vislumbre, né? E lidar com um lugar que é totalmente incerto é lidar com essa carga de medo. E é isso, vambora, né? Vai com medo mesmo. Total. É isso que o Rafa Yogin Bessa falou aqui, né? Agora, questionamentos internos geram autoconhecimento. É, E exatamente, uma coisa que ficou marcado para mim, né? Se eu tivesse que resumir o que você falou, o medo, quando ele se manifesta, a gente tem que tentar ter abertura, né? Então, se eu sinto medo, eu tenho primeiro a abertura de olhar para ele com honestidade, porque eu acho que uma outra coisa que a gente foi ensinado, né? Eu diria até principalmente nós como homens, isso você não deve sentir. E aí, quando eu sinto medo, eu escondo, né? Então, primeiro uma abertura de eu aceitar aquilo que se manifesta, que vem para a superfície, né? Como você falou. Então, ter primeiro essa abertura e a partir de um olhar para perceber isso que veio para a superfície, isso que se manifestou, como que eu abordo? E é, não de maneira fechada.
né? Isso que você falou é muito interessante. Isso que você falou a respeito da sua investigação da medicina, do negócio da Bruna, né? Que é, a partir disso, como é que eu abro isso aqui e busco entender melhor? Entende? Então, envolve um processo investigativo, né? Não a gente sentar em cima do medo e falar, estou com medo mesmo e me paralisei, como você falou várias vezes, e não saio daqui. E também não falar, esse medo aqui é besteira, esquece isso porque não é verdade. Não, eu deveria ter, segundo o que você falou, né, interpretando o que você falou, deveria ter uma abertura para encarar o medo, olhar para ele, entender que ele é verdade, né, ele se manifesta agora, e a partir dessa manifestação, como que eu posso me nutrir para aprender um pouco mais sobre isso? Porque eu acho que o grande lance desse nosso processo da vida é estar aberto para aprender um pouquinho mais, né? A Total. cada momento. Fez sentido esse resuminho? Perfeito, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o, o fechamento bom, assim, né, disso que a gente falou aqui. Boa. Mas Então, assim, queria. Quer falar mais alguma coisa? quero saber da Isso. formação que vai rolar. Não, é porque senão eu ia entrar exatamente nisso agora, mas eu diria a respeito do A- tema, né? Mas O, eu acho que a o gente fechou tema bem mesmo. Mas vai. é, a respeito do tema, eu acho que é isso, assim, é a gente reconhecer e admitir que a vida envolve medos e inseguranças. A gente vai lidar com alguns que vão ser só uma marolinha, assim, vão passar, tipo, e ok, passaram, e a gente vai lidar com uns que às vezes vão ser um tsunami pra gente. E a gente vai ter que lidar com isso, assim, assim como a gente vai ter que lidar com a morte em algum momento, a gente vai ter que lidar com isso, não tem como fugir, né? Você falou que você estava explicando para os seus alunos a diferença entre dor e sofrimento, e aí é isso, né? O sofrimento é quando a gente fica querendo que as coisas sejam diferentes do que elas estão se apresentando e fica se agarrando numa ideia da diferença do que está ali se apresentando. A gente vai passar por isso, a gente vai querer que as coisas não fossem como são, às vezes a gente fala, putz, não é o que eu preferiria, mas a gente vai lidar, né? Tipo assim, é bom a gente aprender a lidar com medo. É bom que ele esteja também como um dos espectros da nossa vida humana, porque ele ensina muito pra gente, né? Total, total. E isso me lembrou uma coisa, né, de falar sobre essa qualidade mental meditativa. Porque a gente fala muito sobre a meditação enquanto técnica, enquanto prática, né? Mas quando o Patanjali vai falar sobre dhyana, né, como essa qualidade mental meditativa, porque dentro da interpretação dos meus professores, né, e como eu fui ensinado, quando o Patanjali fala ali de dhyana, porque ele já fala no terceiro capítulo do Yoga Sutra, ele não está necessariamente falando de uma prática e de uma técnica, e sim de um resultado da prática que vem sendo feita há muito tempo, né? E ele fala que dhyana é quando a gente adquire uma qualidade mental pratyaya. E pratyaya, né, que é uma mente fluida, a forma que eu gosto de apresentar e explicar essa qualidade mental é usando a analogia de um rio, né? Um rio, se eu pegar uma pedra, por exemplo, maior que seja, e jogar dentro do rio, o rio não vai ficar falando, pô, essa pedra agora, nada a ver essa pedra, hein? Pô, tava no meu fluxo super de boa, tava indo bem, agora parece uma pedra, o que que eu faço com essa pedra? O rio não fica nisso, né? O rio, ele reconhece a pedra e contorna a pedra de maneira perfeita. Ele também não faz como o ser humano faz muitas vezes. Ah, não, essa pedra, então eu vou lá para o outro lado. Aí o rio contorna a pedra afastadão. O rio ele contorna a pedra de maneira absolutamente perfeita. Né? Ele contorna absolutamente da forma que cabe, né? Que é justa, ajustada. Né? E eu acho que essa é uma grande busca. O meu entendimento de qualidade mental meditativa é essa qualidade mental fluida, que eu reconheço o que está se apresentando e eu consigo fluir a despeito daquilo que está se não a despeito de, mas junto com isso É, que se apresentou, porque eu fluo a compondo, partir né? disso, né? Em comum, em comunhão com isso, Exato, né? compondo com isso. Exatamente. E eu acho que essa é uma grande busca, né? A gente fala muito de yoga, meditação, e eu acho que a grande busca é essa qualidade mental. Para muito além da técnica, é buscar conseguir essa qualidade mental no dia a dia, né? Perfeito. Isso mesmo. Então, queria só aproveitar então esses 5 minutinhos finais para
para falar um pouco isso, né? Até dar uma notícia aqui para ler para todo mundo. A gente já está com, acho que, mais de 55 inscritos na Bah. formação. Já estamos com uma turma boa, né? A gente já está com o grupo de WhatsApp. Eu fico verificando pelo grupo de WhatsApp, né? As pessoas que já estão no grupo de WhatsApp, a gente já está lá com uns 55 alunos inscritos. Então, o nosso grupo já está muito robusto, já está muito legal, né? Para quem não sabe, as aulas começam amanhã, mas na semana que vem a gente ainda vai manter as inscrições abertas, né? A gente está com essa formação de professores e aprofundamento em yoga de 300 horas. Eu gosto de frisar isso porque eu não acho que é só uma formação de professores e eu não acho nem que é principalmente uma formação de professores. Eu acho que é mais do que qualquer coisa uma formação de alunos, né? Uma formação de praticantes, uma forma da gente se aprofundar muito no yoga, né? E eu acho que isso realmente está acontecendo nessa primeira turma, usando como base essa primeira turma, está sendo muito lindo como eu vejo nessa primeira turma que está acontecendo, a gente tem vários professores de yoga que estão fazendo segunda, terceira formação, né? Como ela é uma formação de 300 horas que tem certificação internacional, né, do Yoga Alliance, tem muitos professores que têm a formação de 200 horas e que, se fizer a nossa, ganha a certificação de 500 horas pelo Yoga Alliance, né? E a gente tem vários professores lá falando isso, né? E muitos deles estão trazendo relatos de, justamente por causa dessa pluralidade de olhares, dos diferentes professores, né? Da gente ter práticas diárias incluídas na formação. Então, todo mundo que entra na formação tem práticas diárias com diversos professores, né? Que então faz com que o acompanhamento possa acompanhando muito o desenvolvimento da formação, né? Eu tenho recebido muitos relatos desses professores já dizendo como o olhar deles para o yoga mudou. Não o olhar de como eles vão dar aula, Uhum. mas sobre como eles entendem hoje o yoga de um outro olhar, né? E isso eu acho muito mais bonito, até não, quer dizer, não é um juízo de valor, mas é porque eu acho que para ser um bom professor, você tem que ser um ótimo aluno antes de qualquer coisa, né? E o que eu acho que a nossa formação traz mais até é essa proposta, até do que eu e a Lê falamos hoje, da gente estar o tempo inteiro reavaliando, percebendo aquilo que se manifesta, percebendo aquilo que vem para a superfície. Eu avalio aquilo tentando manter uma mente muito clara. Então, eu vejo pessoas que já são formadas em yoga, formadas aqui como professores, né? Mas que estão abertas a refletir sobre o que elas refletir sobre em cima do que elas estavam estabelecidas, né? Sobre como elas achavam, o yoga é isso. E hoje as pessoas estão revendo a forma de entender o yoga. Eu também, né? É. Porque, como você mesmo falou, né? Quando a gente conseguiu montar essa grade de professores, eu tenho vontade de ver todas as aulas. Eu vejo todas as aulas, né? Então, por exemplo, recentemente, no final de semana passado, teve a aula do Zé Miguel. Não sei se você conhece o Zé Miguel do Gokul Conheço, Yoga. conheço. Maravilhoso, né? Eu já seguia ele e tudo mais, mas assim, mas fazer aula com ele me engrandece demais, assim, né? Todas as aulas com o Cris me engrandecem demais. A gente teve aula domingo com a Dani Sá, né? Que é uma personalidade gigante dentro do yoga. E é impressionante como eu tô saindo maior. Eu tô saindo maior não só como professor, mas principalmente como uma pessoa que vivencia o yoga e que tenta botar o yoga em prática no dia a dia. Então, o grande convite que eu faço é para você que, para muito além de ser professor e se formar professor, o que eu acho que esse curso propõe é realmente um aprofundamento em yoga. E um aprofundamento em yoga é necessariamente, a meu ver, um aprofundamento em si, né? E dessa vez a gente tem a honra de ainda ter esse gigante maravilhoso ali Toledo conosco, porque certamente vai agregar muito, 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 mesmo assim. Eu não estou falando isso de demagogia e para pagar pau porque você está aqui na minha frente. Você sabe, e eu admiro muito, eu acompanho o seu trabalho de verdade. Eu acho que o seu olhar para o yoga é necessário. Então, eu tenho muito orgulho de estar dentro dessa formação, de estar encabeçando essa formação e é o que eu falei com a Rê na terça-feira, né? Eu tenho muito orgulho de vender essa formação. No sentido de, tipo assim, vem fazer parte. É uma formação, é um curso, eu vou ganhar dinheiro com ela, é o meu trabalho. Mas, para muito além, eu tenho orgulho real disso que a gente está construindo, porque eu vejo que o resultado está sendo muito bonito. Então, para quem quiser conhecer,
O link dessa formação está na minha bio, está na bio do perfil do Yoganaya, está na bio do perfil da Remosine, da Ana Lug. E é isso. É uma honra poder estar abrindo mais uma turma disso e uma honra muito grande poder estar fazendo essa live e saber que o Alê vai estar com a gente. Então, muito, 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 muito obrigado, Alê. É isso aí, vida longa a formação. É isso, eu acho que o que você pontuou é uma coisa importante, assim, só para finalizar, não vou me estender. Não, fica à vontade. Isso é Quem já fez alguma formação de yoga, você falou que tem pessoas que já fizeram, sabe que a transformação é muito grande, né? Tipo, na nossa vida pessoal. Então, antes de uma formação de professores, quem tiver interessado em fazer, às vezes fala, nossa, mas eu sou praticante ainda, tô tentando me entender na minha prática, assim, também vale a pena, porque é muito transformador, assim, é esse lugar de você aprender a ser praticante também, né? De ter um olhar muito diverso, como o Caio disse, de diversos professores, que eu também estou muito empolgado, assim, de poder conhecer, né? As práticas desses professores. Então, poxa, que legal. Caio, pessoal do Yoganaya, Matheus, vocês que estão no Vida Veda, né? Que estão encabeçando tudo isso. Muito obrigado, né? A gente agradece enquanto comunidade. É isso. Obrigado, seu lindão. Maravilhoso. Que bom que você está bem depois desse susto. Muito obrigado por estar disposto, disponível em estar aqui. Que a gente tenha um ótimo fim de semana. Aproveite seu dia. Vai Para comprar o todos seu pão. nós. Seja cliente. Exato. Obrigado mesmo Um pela beijo. presença. Eu amo os nossos papos. Um beijão para Sem todo mundo que problema. está aqui. Um ótimo fim de semana. E amanhã a gente se vê na primeira aula da formação. Quem for da turma, tamo junto, tá? Vamos que vamos. Um beijo grandão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.